Queridos, queridas, quarta-feira, dia 22 de julho, quero pensar com vocês hoje qual protocolo seguir. Essa é uma palavra que você tem ouvido muito, essa é uma palavra que nós temos falado muito, só que o brasileiro, o ocidental, ele não tem o costume de ser um adepto de protocolos, normas e procedimentos. Você que trabalha e na sua empresa tem a certificação do sistema da qualidade, você observa que o brasileiro ele tem uma resistência muito forte com protocolos, procedimentos e normas. E nós temos visto isso na pandemia, além de cada um pensar diferente, os protocolos, quando são anunciados pelas autoridades, normalmente precisa de uma boa fiscalização, porque senão as pessoas não vão cumprir. Como sempre falo, eu quero pensar em protocolo na área religiosa e na área espiritual. João capítulo 4, 24 será um dos textos que nós vamos tomar por base. Então, qual protocolo seguir na vida religiosa e na vida espiritual? Eu já ouvi, eu não sei se você já ouviu, já falei isso na minha igreja, oração quando a pessoa ela tem boa intenção. Eu entendo o que ela quer dizer quando ela diz, Senhor, que a nossa igreja seja igual à igreja primitiva. Ou seja, a primeira igreja ali do livro de Atos. Eu até entendo, mas essa pessoa quando diz isso, ela só olha para a igreja primitiva em alguns pontos, porque se você for olhar a igreja primitiva no seu todo, você vai ver que a igreja primitiva tem muitas coisas parecidas com o que a gente considera hoje negativo em nossas igrejas. Quando você olha para a sua igreja de uma forma negativa e quando você ora que sejamos igual à igreja primitiva, você está dizendo a igreja primitiva é muito melhor do que a nossa. Mas com certeza você só está olhando alguns pontos. Se você olhar todo, você vai ver que nós somos muito parecidos com a igreja primitiva. Então vamos ver se nós formos seguir o protocolo da igreja primitiva. Atos capítulo 15, se você ler todo, mas eu só vou ficar com o verso 1 e o verso 2. Vamos tomar por base o protocolo da igreja primitiva. E na igreja primitiva, em Atos capítulo 15, teve um concílio, que hoje nós chamamos de concílio de Jerusalém, porque os judeus estavam vendo os gentios, aqueles que não são judeus, entrarem para o cristianismo e eles colocaram então um protocolo. Qual era o protocolo que os judeus queriam que os gentios fizessem? Eles queriam que eles fossem circuncidados conforme a lei de Moisés. E em Atos capítulo 15 diz lá, para vocês serem salvos. Então, quando você diz, como bom seria se a gente fosse igual à igreja primitiva. Se a gente seguisse o protocolo da igreja primitiva. Você vai ter que incluir Atos capítulo 15. Em Atos capítulo 15, os judeus querem que os gentios, para serem salvos, eles sigam a lei de Moisés. E a gente sabe que esse protocolo, ele não deve ser seguido desta forma. E o concílio de Jerusalém foi para eles chegarem a uma conclusão, e se você ler todo o capítulo, você vai ver que eles discutiram conforme nós temos discutido no século 21. Então, o protocolo da igreja primitiva, ele é bom, mas ele não é perfeito. Queridos, se formos para o protocolo dos samaritanos, João capítulo 4, no protocolo dos samaritanos, em João capítulo 4, verso 9, a mulher diz para Jesus, por que tu fala comigo sendo judeu? Porque os judeus não falam com os samaritanos. No protocolo dos samaritanos, o judeu não pode falar com o samaritano. E Jesus vai lá e quebra este protocolo. Então, em algumas vezes da vida, o protocolo, ele serviu para um período, ele foi bom durante uma fase, mas chegou a hora dele ser atualizado, ele tem que ser reformado. No protocolo dos samaritanos, judeus não falam com samaritanos. No protocolo dos samaritanos, João capítulo 4, verso 20, a importância do local para o culto é Samaria.
E Jesus fala para aquela mulher: nem Samaria e nem Jerusalém. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. No protocolo dos samaritanos, o local ideal para ter culto é em Samaria. A gente vê hoje também no século 21, algumas pessoas no seu protocolo, só serve a sua denominação, só serve a igreja tal, só serve o líder religioso tal, o bom é a pessoa tal. E Jesus quebra esses dois protocolos. Jesus fala com os samaritanos e Jesus diz para ela: nem em Samaria, nem em Jerusalém, os verdadeiros adoradores me adoram em espírito e em verdade. O terceiro protocolo que eu quero pensar com vocês, o protocolo de Paulo. Eu, Eliezer, eu teria alguma dificuldade para viver com Paulo. O temperamento de Paulo, eu tenho dificuldades com esse temperamento. Não estou dizendo que ele é ruim, estou dizendo que eu tenho dificuldades. Eu prefiro Barnabé. Aí você vai falar: mas pastor, Barnabé não escreveu livro nenhum da Bíblia, Paulo escreveu 13. Ou seja, eu estou falando de convivência, de relacionamento, eu prefiro o temperamento de Barnabé. Mas, em alguns momentos, eu concordo com Paulo. Então, o protocolo de Paulo, ele é bom, mas alguns itens do protocolo de Paulo eu não gosto. Mas em Romanos capítulo 12, verso 1, eu gosto demais do protocolo de Paulo quando ele diz sobre o culto racional, o culto que pensa, o culto que reflete, o culto que faz argumentações, o culto que não fica só no emocional. O culto tem emoção, mas o culto não pode ficar só no emocional. O culto não pode ter só um formato, só o formato que você quer, só o formato que lhe faz bem. O culto passa pela razão. E no protocolo de Paulo, em Romanos capítulo 12, verso 1, ele diz: o vosso culto racional. Essa parte do protocolo de Paulo eu gosto. E tem uma segunda parte, em 1 Coríntios capítulo 14, verso 19, aí eu gosto demais. Eu sei que algumas pessoas vão discordar de mim, mas Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, 19, ele fala sobre preferência. E ele diz: eu, Paulo, está na sua Bíblia, está na minha, eu, Paulo, prefiro falar 5 palavras que todo mundo entenda, a falar 10.000 que ninguém tem entendimento. Eu gosto disso. Eu fico vendo pessoas, não que não possa. O pregador falou 1h30, eu ficaria até mais. Ok. O culto levou 3 horas, eu assistiria 3 horas. Ok, eu também. Mas há necessidade disso? Aqui no contexto, Paulo está falando com a igreja de Corinto: vocês estão brigando por dons. E eu estou dizendo para vocês que é um pouco mais simples. Seja mais simples, fale menos, fale de uma forma agradável e fale de uma forma que todos entendam. Então, queridos, falar de uma forma em que só você vai ser entendido, que ninguém mais vai ser entendido, Paulo falou: eu prefiro, é preferência paulina. E é a minha preferência, como é preferência de várias pessoas, como não é a preferência de muitas pessoas. Muitas pessoas, quando leem 1 Coríntios 14, 19, vão discordar de Paulo. Eu concordo com Paulo. Então, no protocolo de Paulo, tem coisas que eu não concordo. Nessas duas, do culto racional, onde usa a razão, e na preferência por falar menos e falar de forma, com um idioma ou com um dom que todo mundo entenda, eu prefiro. Isso não é poder, isso não é autoridade, isso é apenas preferência pessoal. Algumas pessoas no século 21, que são de outras denominações, que são de outras igrejas, acham que tem mais poder, acham que são mais fortes, porque a sua preferência é diferente do protocolo de outras pessoas. E para eu encerrar, nesta noite, quarta-feira, dia 22, qual o protocolo seguir? Da igreja primitiva? Dos samaritanos? De Paulo? Ou o protocolo de Jesus? Em João 4, 24, Jesus tira toda a importância do local, reunir coletivamente na sua igreja, perfeito. Mas Jesus diz para ela, para a samaritana: olha só,
você está dando importância à denominação, você está dando importância demasiada à igreja, ao seu pastor, ao seu líder, quando o culto ele tem que ser em espírito e em verdade. Essa minha palavra também não vai dar credibilidade a algumas pessoas que menosprezam a igreja, o culto coletivo. Tem muita gente no século 21 menosprezando, desconstruindo o culto coletivo. Eu não preciso de igreja. A minha palavra não é nesse sentido. Não pega esse texto para valorizar ou credibilizar o menosprezar a igreja. A igreja tem sua relevância, a igreja tem o seu papel, a igreja é divina, mas não dê uma importância maior do que a sua denominação, do que a sua igreja e do que alguns líderes espirituais. O que importa no protocolo de Jesus é em espírito e em verdade. E no protocolo de Jesus, em João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem líder religioso, não tem denominação, não tem igreja, não tem ninguém. A única pessoa que é caminho e que é verdade é Jesus. E encerrando, um dos textos mais difíceis da Bíblia, mas que ninguém comenta, ninguém discute. Jesus falou várias vezes. Mateus 5,39 é uma das vezes que Jesus fala: eu, porém, vos digo. Esse texto, ele é muito difícil, mas ninguém discute esse texto. Você não faz um simpósio, você não faz um encontro com os jovens para discutir eu, porém, vos digo. Aqui é um divisor de águas. Quando Jesus entra em cena no primeiro século, quando Jesus começa o seu ministério, ele faz um divisor de águas entre a lei e a graça, sem matar a lei, mas elevando a graça. Queridos, viver a lei é muito mais fácil do que viver a graça. Viver a lei é só cumprir a lei, é cumprir o que está escrito. Agora a graça, ela começa nesse divisor de águas, eu, porém, vos digo. E se você ler todas as vezes que Jesus diz, eu, porém, vos digo, no protocolo de Jesus, vem uma dificuldade muito forte. E se você continuar lendo o capítulo 5, depois do 39, ele diz, lá na lei diz, amai os vossos amigos, aborrecei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos. Isso é graça. E aí a gente não quer. Ou vou melhorar a colocação, eu não quero. No protocolo de Jesus, quando passa por Mateus 5,39, ele não mata a lei, mas ele eleva de uma tal forma que nós não queremos. Se te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Nós não estamos andando nem a primeira. Vou melhorar. Nós não. Eu não estou andando nem a primeira milha. Encerrando a palavra desta noite, nesta quarta-feira, que protocolo seguir? Da igreja primitiva? Tem coisas boas. Mas em Atos 15, os judeus queriam que os gentios, para serem salvos, passassem pela lei de Moisés. O protocolo está errado. Da igreja primitiva. O protocolo dos samaritanos, que eu estou usando João 4. O importante é Samaria. E judeus não conversam com samaritanos. Esse é o protocolo dos samaritanos. Também errado, equivocado, precisando ser atualizado. E Jesus vai atualizar o protocolo dos samaritanos. Paulo tem o protocolo dele. Eu não concordo com tudo, como disse durante a reflexão. Mas tem 2 textos de Paulo, do protocolo de Paulo, que eu gosto, que é o culto racional. É colocar a razão. E quem coloca a razão normalmente é confundido com pessoas que não creem, que não têm poder, que não creem no poder de Deus. Já ouvi isso várias vezes. E hoje você está me vendo, talvez você vai lembrar de algumas vezes que eu falei sobre isso. Quando você usa a razão, você não anula a emoção, você não anula o espiritual, você não anula o poder de Deus. Eu gosto desse protocolo de Paulo.
E quando Paulo diz, eu prefiro, 1 Coríntios 14, 19, falar 5 palavras. Eu gosto dessa preferência do protocolo de Paulo. Quem fala muito em palavras, em dons que quase ninguém entende, eu prefiro o protocolo de Paulo. Não é que não possa fazer, é preferência. Eu gosto. Mas, queridos, nesta quarta-feira à noite, o melhor protocolo é o de Jesus. Em João 4, 24. Nem Jerusalém, nem Samaria, é em espírito e em verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E terminando, Mateus 5,39. Eu, porém, vos digo. Jesus faz um divisor de águas. Como falei, ele não mata a lei, mas ele eleva a graça. E esse texto é muito difícil, porque nós não queremos viver, eu, porém, vos digo. Discutimos sobre dons, sobre falar em línguas, em ser arrebatado, em profecias, em cair em espírito, mas quando vamos a Mateus 5,39, amai vossos inimigos, andai 2 milhas, tenha o autocontrole da língua do seu corpo. Essa parte a gente não gosta muito, porque está no protocolo de Jesus. Eu, porém, vos digo. Que Deus possa te abençoar. Que protocolo seguir? Pega um pouquinho de cada protocolo, como eu falei. Mas o único protocolo que não tem que ser mudado absolutamente nada é o protocolo de Jesus. E eu deixo o protocolo de Jesus para que nós possamos tomar posse dele, tentar de todas as formas colocar em nossas vidas. Que Deus te abençoe nesta quarta-feira à noite. Vamos falar com Deus. Deus, estamos finalizando o culto desta noite, desta quarta-feira. Discorremos, refletimos com os irmãos, os amigos que estão nos vendo sobre protocolo. Vimos o protocolo da igreja primitiva, dos samaritanos, de Paulo e o protocolo de Jesus. Senhor, ajuda-nos a pincelar dos protocolos aquilo que é bom. Mas, Senhor, acima de tudo, nos ajuda a colocar em prática o protocolo de Jesus. E eu terminei aqui com Mateus 5,39. Eu, porém, vos digo. Deus, nos ajude a não ficar discutindo sobre coisas, temas que produzem muito pouco, mas que nós possamos colocar em prática. Eu, porém, vos digo. E tudo aquilo que Jesus nos ensinou, não matando a lei, mas elevando a graça, que nós possamos tentar de todas as formas colocar em prática. Que você seja abençoado. Que nesta quarta-feira à noite, onde você estiver, que neste momento você sinta a preciosa presença do Espírito Santo, a gloriosa presença de Jesus, e que você sinta o poder do nosso Senhor Deus, o Criador, tocando na sua vida, tocando na sua família, e que você veja claramente que você é um abençoado. Que toda sorte de bênção recaia sobre você agora, em o nome de Jesus. Amém e amém.